Hoje damos início à nossa mais nova série, Parábolas, desvendando os mistérios do reino. Para quem não sabe, Jesus usava de diversas maneiras para pregar a mensagem da cruz, o Evangelho verdadeiro. E uma delas eram histórias, parábolas, obrigado, Sr. Antônio. Eram parábolas, para facilitar que as pessoas entendessem o que Jesus fazia. Ele usava coisas do cotidiano das pessoas, para que ele pudesse passar uma lição sobre o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é aquele que traz frutos. O verdadeiro Evangelho é aquele que traz verdadeira salvação. Então, eu queria te convidar a abrir lá em Lucas comigo, no capítulo 8, vamos fazer a leitura do 4 ao 15. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe na sua Bíblia. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na terra boa, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Como comecei a minha pregação dizendo, parábolas são histórias contadas pelo Mestre, por Jesus. E Jesus, ele era o próprio Deus, ele era muito sábio, e ele usava das parábolas, das histórias, para transmitir o verdadeiro Evangelho. Mas não só isso, quero te fazer uma lembrança: todos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, trazem o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, a vida de Jesus, cada um com uma peculiaridade, cada um com uma visão diferente de Jesus, mas todos com a história da vida de Jesus, né? Então, essa parábola não aparece só em Lucas, ela aparece em Mateus também, aparece em Marcos e aparece em Lucas. Então, é interessante porque ela é contada com as mesmas ideias, mas de formas um pouco diferentes, mas todas com o mesmo sentido. O sentido verdadeiro dessa parábola, e nós vamos no decorrer dessa noite aprender um pouco mais, é que a terra boa é aquela terra adubada pelo Espírito Santo. A terra boa, o coração que realmente é transformado pelo Espírito Santo. E a primeira coisa que eu queria pontuar com os irmãos é: Jesus, primeiramente, ele conta a parábola, verso 4 ao 8. E eu quero te falar que ele usa das coisas do cotidiano daquelas pessoas.
Era muito natural as pessoas semearem naquela época. Hoje, morando muito perto da grande São Paulo, dificilmente alguém aqui sai a semear. A gente vai no mercado, vai lá, compra o feijão, vai lá, compra o arroz, vai lá, compra a soja, a mandioca, a rabanete, assim como as compras que você gosta de fazer. Mas naquela época era muito natural as pessoas mesmo semearem aquilo que elas iam comer. E Jesus está ali à beira-mar, num barco, e tem uma multidão querendo ouvir a ele. E ele começa a contar essa história, essa parábola, a parábola do semeador. Então ele usa de coisas das quais eram do cotidiano das pessoas. Talvez se Jesus estivesse aqui em Caieiras, se ele começasse o ministério dele aqui em Caieiras, ele usasse alguns exemplos como trem, ele usasse alguns exemplos como subida, porque na nossa cidade não tem subida, então ele talvez usaria subidas para descrever alguma história. Ele usaria coisas do nosso cotidiano, a feira, talvez, coisas que são naturais a nós. Por isso que ele usa a questão de semear. Ele está na região da Galileia e ele está contando a este povo judeu que tinha o costume de plantar, e ele começa dizendo assim: eis que o semeador saiu a semear. E do verso 4 ao 8 nós vemos ele contando a parábola. E aí ele está ainda sempre dentro do barco, mas uma multidão ouvindo ele pregar, ouvindo ele contar, e ele conta essa parábola. Mas a coisa mais interessante é que, quando Jesus conta essa parábola, depois ele explica essa parábola, mas ele explica essa parábola para os seus discípulos. Então primeiro ele conta a todos. E o que eu quero pontuar com você é que o Evangelho ele é exposto a muitas pessoas, e ele pode ser exposto a todos, e deve ser exposto a todos. Realmente nós precisamos levar a mensagem da cruz para todos os confins da terra. Eu sempre bato nessa tecla, que você tem que sair daqui e ser uma brasa viva, que você tem que ser um aroma suave onde quer que você esteja, para que Cristo seja visto em sua vida. Você pode pregar de diversas maneiras. Você pode pregar falando, e é a forma mais comum de nós pregarmos a palavra, mas muitas vezes a gente é um pouco mais envergonhado, e a melhor maneira de a gente pregar o Evangelho é com as nossas atitudes. E aquele que prega com a boca também tem que ter as atitudes, é lógico. Mas o Evangelho, ele é falado a todos. Isso quer dizer que Jesus estava aqui na multidão compartilhando com todos a parábola do semeador. E o significado dessa parábola a gente ainda vai aprender um pouquinho mais para frente. Mas a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que você precisa levar o Evangelho a todos. Nós somos presbiterianos calvinistas e cremos na predestinação, na eleição. Mas isso não vai tirar a questão da pregação. Se você for para Mateus 28, a grande comissão, Jesus, antes de subir ao céu, ele deu autoridade para que eu e você pudéssemos pregar o Evangelho. E não só autoridade, ele deu a ordem para que nós pregássemos e fizéssemos discípulos. E batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos que ensinar tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos. E tudo que ele ensinou está na sua palavra. Então o Evangelho, a história de Cristo tem que ser contada a todos, a todas as multidões. Assim como o Mestre fazia. Todos que chegavam perto, ele falava os mistérios do reino. Ele falava por meio de parábolas, muitas vezes ele falava por meio de milagres, muitas vezes ele falava com respostas que desviavam totalmente o foco da ira das pessoas contra ele, da desconfiança dele ser o Messias. Quando indagavam ele se ele era o Messias, se ele era Deus, ele dizia assim: és tu que está dizendo? E o mais bonito é ver que, independente de como Jesus transmitiu o Evangelho, aquele que fosse próximo dele, fosse ouvir o Evangelho, ele expunha o Evangelho. Então, você precisa expor o Evangelho, falar de Jesus Cristo como Salvador a toda criatura. Assim como Cristo pregou para a multidão.
Ele ensinou através de uma história quais eram os mistérios da vida daquele que é salvo, ou daquele que não é salvo também. E ele pregou para todos de dentro do barco. E a primeira coisa que eu quero conversar, depois dessa lição de que ele expôs para todos, ele não explica para todos, ele explica aos seus discípulos. E o versículo 9 e 10 vai ficar muito claro isso. E os seus discípulos interrogaram dizendo: que história é essa? Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. E aí ele começa a contar para os seus discípulos o sentido da parábola. O que isso está querendo dizer? A cegueira espiritual e depravação total. Eu queria pontuar com os irmãos mais um ponto do calvinismo, que é a depravação total. O que isso significa? O homem, quando ele nasce, ele já nasce nos seus delitos e pecados, cego, e o homem por si só nunca conseguiria se chegar até Deus. Porque a natureza pecaminosa do homem faz com que ele seja incapaz, que ele esteja inerte nos seus delitos e pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Morto não fala, morto não vê, morto não ouve. Então, quando nós nascemos, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Logo, estamos inertes. Não tem nada que possamos fazer com as nossas forças para que essa cegueira seja tirada e para que nós possamos nos achegar até Deus. E o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos é: eu conto para todos o Evangelho, mas tem alguns que são para a salvação, e outros o Evangelho traz a condenação, porque eles não conseguem entender e ouvir, porque eles não foram tocados pelo Santo Espírito de Deus. E aí ele fala: a vós outros, a vocês que são discípulos, é dado o mistério de conhecer o reino. Vocês têm que conhecer o reino, porque vocês farão discípulos depois que eu subir. A parábola, ela é lançada, a história ela é contada, mas ela só frutifica naquele que é tocado pelo Espírito Santo. Então, uma coisa que acontece, eu quero te relembrar, é a cegueira espiritual e a depravação total. Jesus explica o sentido da parábola aos seus discípulos, como eu disse no versículo 10, mostrando que nem todos entenderão os mistérios do reino. Nascemos totalmente longe de Deus e depravados. A maldade aumenta cada vez mais, pois o homem é entregue diariamente à sua natureza. Se a gente for lá para Romanos, a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo que aqueles que não buscam a Deus, os incrédulos, eles são entregues às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências. E a pior coisa que Deus pode fazer com o ser humano é dizer assim: faz o que você quiser. Porque eu e você somos totalmente pecadores, totalmente depravados. Nós somos totalmente cegos espiritualmente para as coisas do céu. E um cego não consegue ver o que está na sua frente. Então nós não conseguimos ver, nós vivemos tateando espiritualmente. Nós vivemos longe de Deus. E por que a maldade só aumenta? Porque continuamos pecadores. E o pastor Marco, uma vez pregando aqui, eu lembro pelo menos uma vez que ele disse isso, que é triste. Nós sabemos que o número de pessoas que se consideram evangélicas, que se dizem salvas pela graça mediante a fé, cresce no Brasil. E o Brasil não melhora de jeito nenhum. E as coisas continuam só piorando. Como está aumentando o tanto de pessoas que amam a Cristo, que tem milhares e milhares e milhares que se dizem verdadeiros crentes, e as coisas continuam do jeito que estão. Na verdade,
é que muitos e muitos desses não são verdadeiros crentes. Porque se realmente todos esses que se dizem crentes fossem verdadeiros crentes, muita coisa poderia ser mudada, né? E tem um cântico que nós cantamos que a começar em mim quebra coração, né? A gente não tem nem noção do que um pecador pode fazer através do Espírito Santo, quem dirá uma multidão. E eu quero te lembrar que você tem que pregar, mas quem vai desvendar os olhos dessas pessoas não é você. Olha que lindo, olha como Deus é maravilhoso. Ele te dá uma missão. Ele te ensina que tem que mostrar o que é o reino, mas Ele tira toda a sua responsabilidade na questão de salvação. A sua responsabilidade simplesmente é pregar. Quem faz com que a semente dê fruto é o Espírito Santo, é o próprio Deus. E às vezes a gente acha que Deus só é glorificado com a pregação da palavra quando há conversão, quando há justificação do pecador. Mas na verdade, quando pregamos a palavra de Deus, Cristo é glorificado, independente do resultado. É claro que o nosso coração e o nosso desejo é que haja a transformação, mas Deus sabe muito mais que nós, e Ele não é injusto. Lá em Romanos vai dizer no capítulo 9: que diremos, pois? Que Deus é injusto? De maneira nenhuma. Ele dá esse presente para quem Ele quer. E o nosso raciocínio é que todos nós merecemos o inferno. E por misericórdia e benevolência, alguns ainda são alcançados pela graça de Deus, por escolha dEle. Isso tem que nos deixar constrangidos, porque nós estávamos cegos e nós conseguimos entender a mensagem do Evangelho. Glória a Deus porque você está aqui. Eu não conheço o seu coração. Tem duas pessoas que realmente conhecem o seu coração: você e Deus. Tudo que permeia os seus pensamentos, o coração são os seus pensamentos. E se você já entregou sua vida para Jesus, entenda que você é um privilegiado. Você foi escolhido para entender os mistérios do reino de Deus. E isso tem que te constranger de uma maneira que você viva todos os dias da sua vida em resposta a isso. E todas as vezes que você perceber que você pregou o Evangelho e não surtiu o efeito que você esperava, que era de salvação, você relembre quem é Deus quem faz a obra, e Ele desvenda os mistérios da salvação para quem Ele deseja. E isso tem que tocar a sua mente, a sua vida, de uma maneira constrangedora, porque o morto, ele não pode fazer nada por ele mesmo, e a gente veio da morte para a vida. Nós viemos do estado inerte para fazer boas obras, mas só fomos e conseguimos isso por méritos da graça de Deus e não pelo nosso mérito. É sempre mérito de Deus. É sempre Ele quem desvenda o olho do pecador. Se você vê também o apóstolo Paulo, ele faz isso de uma maneira. O próprio Jesus chega até Saulo e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues no caminho de Damasco? E Saulo, ainda meio sem entender, começa a perceber que o Messias havia vindo já. E o que acontece com Saulo? Ele fica cego. E a gente sabe, estudando um pouco mais a profundo, que essa cegueira física foi para demonstrar a cegueira espiritual que o apóstolo Paulo viveu por muitos e muitos anos. E é interessante que em Atos começa a falar de Saulo e de repente, no mesmo capítulo, ele se torna Paulo. Ele troca o de nome, porque naquela época o nome simbolizava muito de quem a pessoa era. E ele volta a ver. Mas ele, muito mais do que ele ver fisicamente, ele volta a ter vida. Ele entende que Cristo Jesus era o Salvador.
E ele é chamado de apóstolo Paulo porque ele foi chamado pelo próprio Cristo. O próprio Cristo se revelou a ele e tirou ele da cegueira espiritual e trouxe vida e vida em abundância. Aquele que perseguia passou a ser perseguido em nome do Evangelho. Eu fico imaginando, né? A gente, quando tem a nossa conversão, quando o Espírito Santo nos toca e a gente começa realmente a entender um pouco melhor sobre a palavra, porque o Espírito Santo agora habita em nós, e a gente fica, puxa vida, cada coisa que eu já fiz, que tristeza. Agora imagina o apóstolo Paulo que perseguia os cristãos. Ele estava ali quando Estevão foi apedrejado, mas conhecido como o primeiro mártir da igreja de Cristo. E de repente, quando Cristo desvenda os mistérios do reino para ele passa a ser perseguido pelo Evangelho. De perseguidor a perseguido. Ele dá 360 graus, 380 graus na sua vida. É muito lindo ver que a cegueira espiritual e a depravação total só é tirada pelo Espírito Santo. Primeira coisa, devemos pregar a todos. Cristo contou uma parábola a muitas pessoas. Ele decide para quem esses mistérios serão desvendados, para quem a palavra será realmente que terá o brotar correto no coração. E aí ele começa explicando essa parábola, mas antes eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos. O primeiro deles é Salmo 58, 3. O primeiro deles é Salmo 58, 3, que diz assim, se você acompanhar no slide, fique à vontade. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nós nascemos se desviando dos caminhos de Deus. E aqueles que nunca são confrontados pelo Espírito Santo, eles sempre vão se apartar daquilo que é a graça. Gênesis 6, 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esse se arrepender é uma tristeza profunda. Não é que Deus se arrependeu de ter criado a raça humana. Se você for para os originais, você vai ver que não é que é um arrependimento como o ser humano tem. Eu arrependi de fazer algo, então eu não queria ter feito algo. Não foi isso que aconteceu. Foi um entristecer profundo no coração de Deus, porque a maldade só aumentava no coração do homem a partir então da queda, a partir do pecado ter entrado no mundo. Razões pelas quais a palavra não prospera. E aí Jesus dá alguns exemplos aqui para nós, do verso 12 ao 14. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. E aí eu coloquei do lado, influência do diabo para impedir a fé. Tem pessoas que ouvem a palavra, elas flertam com o Evangelho, elas realmente às vezes até reconhecem algumas coisas, mas qualquer coisinha que o inimigo vem e faz é o suficiente para que aquilo não prospere no coração dela. E aí Deus, através de Jesus, usou uma semente jogada à beira do caminho, que alguém vem e rapidamente pega, uma ave pega, come, leva, embora, e aquilo não prospere, não dá frutos, não dá nada daquela semente, né? Então, assim, as influências do diabo para impedir a fé. E aí eu queria pontuar com os irmãos algumas coisas, né? O que o diabo usa para cegar as pessoas? Aí a gente poderia dizer tantas coisas, às vezes até o próprio trabalho, porque as pessoas ficam cegas, querendo riquezas e coisas desse tipo, e todas as vezes que são convidadas, elas dizem assim, não tenho tempo. Não tenho tempo para isso. Eu até acho legal, acho bonitinho. Acho legal
você ir na igreja, acho legal você buscar Deus, mas não dá, eu não tenho tempo. Domingo de manhã à noite, terça-feira, e aí não dá. Para mim não tem como. Talvez um relacionamento. Eu digo que eu estou mais de 2 meses casado e a minha esposa é uma bênção na minha vida. Mas muitas vezes relacionamentos nos afastam de Deus. E não só relacionamentos de namoro, casamento e assim por diante. Às vezes amizades também. E o diabo ele vai colocando várias coisas para que aquilo não prospere no coração das pessoas. A fé, ela precisa ser enraizada no coração. E uma semente jogada à beira do caminho facilmente é tirada. Eu tenho o costume e gosto de algumas plantas. E eu fui replantar uma planta, um vaso mais bonito, que minha querida esposa não gostou do vaso que eu tinha plantado. Apesar de eu saber que o meu bom gosto é demais. Já era uma planta um pouquinho maior, ela não era um simples hortelã, uma hortaliça. Rapaz, mas deu um trabalho para tirar daquele vaso, porque já estava enraizado. Mas tem umas outras plantinhas lá, por exemplo, quando fui para o lua de mel, coitadinho do hortelã secou, que nem tem mais hortelã em casa. Porque a raiz do hortelã, se você tirar uma hortelã, você vê, é fina, facinho ser arrancado. Agora imagine uma semente jogada à beira da estrada. Pode até dar um resquício de que ela vai brotar, mas facilmente aquilo é arrebatado, é tirado, é moído, levado por aves e assim por diante. E aí ele não para. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Dureza de coração e falsa salvação. Eu quis colocar assim para a gente entender melhor. Por quê? Eu lembro que quando eu entreguei a vida para Jesus, eu queria ir na igreja todo dia, eu queria ler a Bíblia se pudesse 24 horas por dia. Aquele primeiro amor, que gostoso, uma bênção. Isso é muito bom. Se você está nesse primeiro amor, continue. E se você não está no primeiro amor, peça o primeiro amor para Cristo. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Só que nós não podemos nos basear na nossa vida com Deus em sentimentos, em esse oba-oba. Quanta gente vive o evangelho do oba-oba. Na verdade, isso demonstra a dureza do coração e uma falsa salvação. A que caiu na rocha é exatamente esse. Que você olha para ele e fala, puxa vida, esse cara entregou a vida para Jesus. Esse cara agora vai ser uma bênção. Essa mulher vai ser uma bênção de Deus. Pouquinho tempo depois, aquilo... Isso não é a verdadeira salvação. A verdadeira salvação não pode ser meio às pedras, porque a semente irá morrer. E aí fala aqui que elas recebem com alegria o Evangelho. Elas até se animam, falam, puxa vida, mas é isso que eu quero. Não, agora eu vou levar Deus a sério, é isso mesmo. Aí vem a primeira coisinha na vida, a primeira doença mais grave, alguém na família vem a falecer, perde o emprego, arruma um namorado, uma namorada fora da igreja, mas não tem raiz porque está no meio da rocha, não é terra boa, frutífera. E isso traz a dureza do coração. Coloquei dureza do coração para você lembrar da pedra e que venha a alegria, mas o coração ainda está duro para o verdadeiro Evangelho. E por último, Jesus ainda fala assim: ao que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aí eu coloquei: amar o mundo sufoca a santidade. Tem como servir a 2 senhores? Não. Porque um deles se aborrecerá.
Não adianta eu ser casado e querer ter uma namorada. Primeiramente porque isso é traição, e segundo que em algum momento as duas estarão aborrecidas. Não adianta eu dizer que amo a Deus e continuar flertando com as coisas mundanas e amando com o meu coração nas coisas mundanas, porque esses espinhos vão matar a sua fé, vão acabar com a sua santidade, e isso vai demonstrar que não caiu em solo bom, que a palavra de Deus ela chegou, foi ouvida, mas não prosperou. E lembrando da história do jovem rico, né? Falou para Jesus assim: o que eu preciso fazer? Vende, doe aos pobres e me segue. Não, aí não dá, é demais para mim, não dá. Eu amo meu dinheiro, o senhor já quer demais, né? Eu até queria te seguir, eu ia te dar uma chance, né? Como se Jesus precisasse de nós e não nós dele, né? E é exatamente isso que Cristo está falando aqui, que o amor ao mundo sufoca qualquer semente que seja jogada e lançada. Influência do diabo, a dureza do coração, pensando nas tentações e provações que virão, e virão. Nós não pregamos o evangelho da prosperidade, nós não pregamos que se você entrar a partir daquela porta ali, daquelas duas portas, a primeira porta é porque você vai ser salvo e na segunda você vai ser rico. Não, nós não pregamos isso. Nós pregamos a vida eterna, porque é isso que Cristo Jesus promete em sua palavra. Então, quando nós pregamos isso, realmente cai em terra boa, e a gente vai ver no último ponto o que acontece realmente no coração do ser humano. Mas tem razões, e várias razões, porque a palavra não prospera. O diabo, a dureza do coração do homem, porque ele é totalmente depravado, como já falamos. E a gente vê o joio, né? Aqueles falsos salvos. Tudo é glória a Deus. Tudo, e não tem problema se você dá glória a Deus verdadeiramente. Mas eu conheço alguns, nesse pouco tempo de caminhada que tem, que eram sinceramente religiosos e não convertidos. Assim como o pastor falou pela manhã hoje. A verdadeira religiosidade não é fé. A verdadeira religiosidade é aquela que é fruto da fé gerada por Deus no seu coração. Porque sim, ela será uma religiosidade sadia e segundo os preceitos da Bíblia, e não uma religiosidade baseada em homens, no fim próprio, mas sim na glória de Deus. Pense em pessoas que você convive. Você fala assim: puxa vida, eu preguei tanto para essa pessoa, falei tanto para essa pessoa. E Cristo mostra que algumas razões, primeiramente a principal é porque o Espírito Santo não tocou, mas a influência do diabo, a dureza do coração, aquela falsa salvação, e amar o mundo acaba sufocando a santidade e o prosseguir. E a vida com Cristo, ela é contínua, é uma espiral ascendente, sempre para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Felipe, mas agora você já falou que Cristo pregou para a multidão, depois ele explicou só aos seus discípulos, mostrando que ele desvenda os mistérios do reino para quem ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, mas que o evangelho é pregado a toda criatura. Aquele que se chegar, você tem que pregar. Você falou que somos totalmente depravados, você falou a terra que não prospera, você falou algumas coisas do porquê não prospera a semente. Mas agora, antes de entrar no último ponto, quero ler alguns versículos que diz lá em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Quem é o Deus desse século? Satanás.
Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incrédulo que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O verdadeiro salvo não pode ser endurecido pelo engano do pecado. Aquele que é endurecido pelo pecado, e nós cremos na perseverança dos santos, que aquele que realmente entregou a vida para Jesus, ele pode ter um período, mas ele voltará aos caminhos de Deus e vai reconhecer as suas veredas, se arrepender e viver uma vida em transformação. Em 1 João 2, de 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, não ameis o mundo, nem as coisas que são deste mundo. E aí, para o final, ele fala assim: aquele, porém, que faz a vontade de Deus e não as coisas que o mundo oferece, este permanece. Este é o que dá fruto, este é o que cai em boa terra. E por último, a verdadeira salvação. Perdão que eu não coloquei 1 João aqui para os irmãos. A verdadeira salvação diz, no versículo 15: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, a verdadeira salvação, o que a verdadeira salvação traz? Um coração reto e bom, como diz aqui no versículo, a retenção da palavra, ela frutifica e persevera continuamente. Guarde bem isso. Qual é a terra boa? Qual é a terra que foi adubada pelo Espírito Santo? É aquela terra que o coração, ele é reto e bom. Ele retém a palavra, ele frutifica e persevera. Se você parar e pensar, o que é ter um coração reto e bom? É aquele coração, como nós aprendemos na série anterior, que mesmo em meio aos pecados, às dificuldades, é um coração que busca ser um coração segundo aquele que te salvou. Não tem como você viver sem pecar 100%, porque você tem a natureza em você. Mas assim como o pastor falou pela manhã hoje, ele até usou o exemplo do cachorrinho. Qual cachorrinho você alimenta mais? O da carne ou do espírito? Aquele que você alimenta mais terá vitória. Mas na verdade nós que cremos que somos terra boa, e frutificou a semente da salvação no nosso coração através do Espírito Santo. Nós já temos tudo o que precisamos e só o que precisamos para que não vivamos uma vida de pecado. Tem a questão da leitura bíblica, oração diária, estar em comunhão com os santos, que é a responsabilidade humana. Mas em termos salvíficos, em termos de plantação da salvação dentro do seu coração, você não precisa de mais nada. Que isso vai frutificar através da sua convivência com a palavra de Deus, através do quanto você busca conhecer mais aquele que te salvou. E cada vez mais, e Paulo vai dizendo que vai sendo mortificado o eu. Porque uma vez que morremos com Cristo, a velha natureza está morta. Ter um coração reto e bom é ter um coração disposto a reconhecer os erros e viver uma vida segundo a vontade de Deus. Isso é retidão, isso é ter um coração reto e bom. Um coração ensinável pela palavra. Um coração que erra, mas em meio aos erros traz o crescimento e não para por aí. Ele é transformado pela retenção da palavra. E ele vai frutificando e vai perseverando nos caminhos de Deus.
Essa é a terra boa. Aí eu te pergunto, quantos já passaram aqui no nosso meio? Alguns talvez por culpa nossa de não dar talvez o achego bem dado, mas muitos deles que passaram aqui, talvez eles se encaixem em algumas razões das quais não prosperaram a palavra. E agora, tirando o nosso âmbito aqui da igreja local, quantos outros eu tive o privilégio de fazer um seminário, e no seminário do qual eu fiz parte, e era um internato, tinha um curso que era um curso de 1 ano, que não era para ser pastor, mas era um curso para juventude. É um curso de pessoas mais novas, 17, 18, 19 anos. E eu tive o privilégio de conversar com muitos deles. E hoje, com as redes sociais, a gente não convive com a pessoa, mas sabe o que a pessoa tem feito. E muitos deles, que levantavam a mão no louvor, choravam, diziam que amavam a Cristo de todo o coração. A gente vê em redes sociais que a palavra não prosperou. Ele não continuou uma vida de perseverança nos caminhos de Deus. Infelizmente, isso entristece o nosso coração. Mas isso mostra que os mistérios do reino e a verdadeira salvação é mérito de Deus. É Ele quem te dá essa perseverança. É Ele quem cuida dos seus caminhos. É Ele quem te transforma todos os dias através da sua palavra. Lembro-me, antes de o Espírito Santo me confrontar, lia a Bíblia algumas vezes e não tinha o discernimento que tenho hoje, porque ainda não havia a ação do Espírito Santo. A Bíblia é um livro de histórias, e ela pode ser só um livro de histórias, mas a partir do momento que o Espírito Santo entra, aduba o seu coração, ele deixa de ser apenas um livro de história e começa a ser o livro da sua história com o seu Salvador. Ele deixa de ser um livro de história qualquer. E tem vários e vários livros de boas histórias. Lembre-se de quando você era criança e seu pai e sua mãe contavam boas histórias a você. Mas histórias que traziam um agrado ao coração, mas que não mudavam uma vida. Mas a verdadeira história, a história da salvação do pecador, ela faz sentido quando o Espírito Santo aduba o coração. Como tem sido a sua vida? Eu quero te desafiar, antes de ler um versículo e concluir. Você tem sido aquele que qualquer coisa o inimigo tira a vontade de você estar na igreja? O trabalho é mais importante do que ler a Bíblia todos os dias para você? A prioridade da sua vida tem que ser Deus. Felipe, eu não vou mais trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se você gasta mais tempo em redes sociais, trabalhando, e não quer gastar 40 minutos do seu dia lendo a palavra de Deus, alguma coisa está estranha. A sua terra, e eu não quero julgar se você é realmente salvo ou não, porque isso só você pode fazer, mas ninguém. Eu posso olhar para você como alguém que caminha junto, e talvez eu conheça alguns mais de perto, e falar assim: olha, as atitudes da sua vida não condizem com aquele que ama a Deus, não condizem com um solo que ele é fértil, um solo que foi arado pelo Espírito Santo. Mas é você quem vai dizer qual solo é o seu coração. Se os mistérios do reino já foi verdadeiramente desvendado ao seu coração, ou se o seu coração ainda está duro, se ainda falta confiança, entregar, descansar. Mas quero fazer um parênteses: aqueles ainda que já entregaram e sabem que realmente houve verdadeira salvação e que foi adubado um dia pelo Espírito Santo, infelizmente, com o decorrer da vida, pode ser que nós deixemos de prosperar e frutificar. Nós deixamos para trás aquela ânsia de ter um coração reto perante Deus. Isso é triste, porque isso é diário, isso é o tempo inteiro, é todo dia.
Pense no seu coração. Que terra tem sido o seu coração? Como contei no começo do culto, quando eu plantei um feijão no algodão e não prosperou. Até nasceu um broto. Parecia um broto bem bonito. Mas não vingou, secou e morreu. Diferente de quando plantei na terra. Ele vingou, deu uma vagenzinha, só secou quando já tinha semente. Quais têm sido as raízes do seu coração na terra de Deus? Quero ler com vocês Ezequiel 36 diz assim: então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Esse é o Deus que edifica e reedifica uma cidade, que replanta, que faz com que uma terra totalmente ruim possa ser transformada por meio da palavra dele. Precisamos pregar a todos. Todos têm, nós temos todos o dever de falar de Cristo, do Evangelho. Não importa a forma, a melhor forma que o Espírito Santo vai te guiar. Nem todos entenderão os mistérios. Só entenderão aqueles que são separados por Cristo. Que a gente possa realmente buscar um coração reto e bom perante Deus. E se você não entregou a vida para Jesus, e o Espírito Santo tem te incomodado para que a sua terra seja arada por Ele, hoje é dia, hoje é tempo de ser transformado por Ele. Agora, se isso já aconteceu, mas o seu solo está faltando água, está faltando um fortificante ali, eu sei onde encontrar. É na palavra de Deus, é na oração, é na comunhão, é na gratidão. Se não tem o que agradecer, clame. Se não tem por que clamar, então agradeça, porque Deus tem dado mais do que você precisa. Mas, indiferente qual seja, frutifiquemos, abençoando e sendo abençoados. Aquela planta que cai na terra boa e frutifica verdadeiramente, ela dá frutos, e dos frutos geram outros frutos que geram outros frutos, assim abençoando e sendo abençoado. Então, se eu plantar um pé de feijão através de um feijão, vão dar alguns feijões, depois eu posso replantar esses feijões e assim por diante, dando sempre frutos e frutos. É assim com aquele que é verdadeiramente salvo. A cruz de Cristo é o que possibilita uma terra sem vida tornar-se uma terra frutífera. Através da cruz de Cristo, uma terra totalmente ruim, lembra da depravação total, Cristo pode transformar ela numa terra frutífera. Assim como fez comigo e fez com você, Ele pode fazer a mais pessoas. Concluindo, solos diferentes existem, mas o único que é verdadeiramente adubado por Deus é transformado pela cruz de Cristo. Assim, nada nem ninguém poderá impedir essa semente de brotar e permanecer dando frutos, pois está enraizado em Cristo, o autor e consumador do nosso solo, a nossa fé. Vou repetir: solos diferentes existem, mas só tem um único que é verdadeiramente adubado por Deus, é transformado pela cruz de Cristo. Assim, nada, nem ninguém poderá impedir essa semente de brotar e permanecer dando frutos, pois está enraizada em Cristo, o autor e consumador do nosso solo, a nossa fé. Queria convidar a equipe de louvor para